Boa tarde, pessoal. Eu sou Stephanie. Junto com as minhas amigas, a Manu e a Tayla, nós vamos apresentar o tema de hoje, que é sobre obesidade. Pode passar, Manu. Boa tarde, pessoal. Não falei com vocês ainda. Boa tarde. Boa tarde. Pronto. O que é obesidade? A obesidade, ela é uma doença crônica que acontece por conta do acúmulo excessivo de gordura que vem causar prejuízos à saúde. Ela é um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças não transmissíveis, que é conhecida como DCNT, doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, câncer, diabetes, e também está associada à diminuição da expectativa de vida. A obesidade, ela não tem uma causa específica. Ela pode ser gerada por fatores genéticos, o sedentarismo, o excesso de comida, às vezes também a falta. Pode passar, Manu, se quiser. Que eu vou continuar explicando. A falta de ter alimentos saudáveis na região para as pessoas comprarem, se alimentarem, distúrbios psicológicos, e tem pessoas que passam por algum problema psicológico que acabam comendo em excesso. Remédios também podem levar ao aparecimento de obesidade. Pode passar, Manu. E quais fatores que podem interferir para a pessoa ter uma alimentação saudável? O cansaço, o estresse, o acesso aos alimentos, ansiedade, as escolhas que as pessoas fazem a respeito dos alimentos, as blogueiras, que a gente vê hoje em dia, a internet, a rede social tem impactado muito na nossa alimentação, as pessoas exibindo um determinado estilo de vida, que a gente, tanto de ver aquilo, acaba querendo imitar. A renda da pessoa pode impactar nisso, falta de tempo, depressão, o preço dos alimentos, a indústria alimentícia e o ambiente obesogênico. Às vezes a pessoa também pode morar num ambiente que ela não pode praticar atividade física. Uma academia pode custar caro, ou então ela não tem segurança para poder fazer uma caminhada, e isso leva ao sedentarismo. Pode passar, Manu. E isso vai sim impactar na saúde do indivíduo. E como é a prevenção da obesidade e o tratamento? Primeiro, prática de atividade física. Como eu falei, a atividade física é muito importante porque a mudança do estilo de vida ela serve para prevenção e para tratar a obesidade, porque a pessoa praticando atividade física ela vai ter um gasto de caloria, de energia e vai ajudando no emagrecimento. A prática da atividade física ela é fundamental para você ter uma vida saudável como um todo, né? Tanto na parte física como a mental, a espiritual. Também a alimentação saudável é uma forma de tratar e prevenir a obesidade. Pode passar, Manu. E a principal forma de tratamento da obesidade é a perda de peso, de forma gradual e não muito rápida. Consequentemente, a diminuição dos riscos de desenvolvimento de doenças crônicas. E o uso de medicamentos pode auxiliar, mas em muitos casos específicos, somente com a orientação médica, gente. Vocês já devem ter ouvido falar por aí. Sempre tem alguém, algum conhecido que tomou algum remédio, recomenda algum remédio, que eles falam que é milagroso, que dá jeito, realmente funciona, mas isso traz umas consequências horríveis para a sua saúde. Não só a saúde física, mas também a psicológica, porque elas ficam com alguns transtornos, a questão emocional fica abalada, gera uma confusão geral no seu organismo. E ainda assim, o tratamento mais eficaz para a obesidade é alimentação saudável e atividade física.
Tem uma outra questão que eu queria também deixar claro para vocês, que é muito comum ultimamente, as pessoas têm recomendado demais, sempre as pessoas que não têm muito conhecimento da área da saúde, que é sobre o shake emagrecedor. Gente, esses shakes eles são um perigo para nossa saúde, porque você substitui uma alimentação saudável por uma bebida que é cheia de açúcar, um monte de componente químico que a gente talvez nunca ouviu na vida. E de fato, você emagrece, mas tem muitos estudos mostrando as consequências ruins disso, tanto para a saúde do fígado, o impacto na saúde renal. Tem muitas pessoas que foram parar na emergência, porque elas tiveram graves consequências por conta desses shakes. E outra, eles são caros. É muito mais prático e barato uma alimentação saudável, que você sabe que vai ter muitos benefícios para a sua saúde, que vai ter vitamina, mineral, que vai ajudar na sua manutenção, do que comprar um shake com a promessa de emagrecer. Mas aí eu falo, você vai emagrecer a que custo disso? A custo da sua saúde? A ponto de ter que ficar doente, não conseguir nem ficar de pé por falta de força? Então fica a reflexão para vocês. Provavelmente conhecem alguém que toma ou já mesmo tomaram. Então, assim, tomem muito cuidado com esse tipo de coisa. Pode passar, Manu. Ok. Então, gente, continuando a falar sobre a questão da obesidade e da necessidade da pessoa ter uma alimentação saudável, que junto com a atividade física é a principal forma da gente tratar, né, esse excesso de peso. Então, como é que a gente pode ter uma alimentação saudável e acessível ao mesmo tempo e barata? Então, a maior dica que a gente pode dar para vocês é priorizar os alimentos que estão na safra. Não sei se vocês já perceberam, mas se vocês forem no mercado, no hortifruti ou até numa feira agora, vocês vão ver que as tangerinas tem muita tangerina e está muito barato e o preço está bom, porque estamos na época. Safra nada mais é que a época do alimento que ele está dando mais. Então, por que a gente tem que priorizar os alimentos de época, né? Os alimentos que estão na safra? Porque a gente tem uma maior oferta deles. Vocês podem ver que quando está na época de algum alimento, ele aparece mais no hortifruti, no supermercado. Geralmente ele está mais barato do que ele costuma estar. E eles também estão mais nutritivos. Por quê? Porque está na época deles. Então a natureza, como ela é perfeita, quando está na época daquele alimento X, ele vem com mais nutrientes, com mais vitaminas, com mais minerais. Então, ele acaba sendo mais nutritivo. E, ao mesmo tempo, ele tem menos quantidade de agrotóxico. Porque como está na época dele, né? Como a natureza sabe que ele trabalha melhor, que ele cresce melhor naquela época, acaba que os agricultores, quem planta esses alimentos não precisa usar tanto agrotóxico para fazer eles crescerem saudáveis, né? Para fazer a planta dar o suficiente. Além disso, outra dica muito legal que a gente tem para trazer para vocês é uma questão chamada aproveitamento integral dos alimentos. O que significa isso? Aproveitar o alimento todo, na sua total composição, né? Então, aqui a gente escreveu: trata-se da utilização total dos componentes do alimento no preparo das refeições, incluindo, além da polpa, partes não convencionais, como cascas, sementes e talos de legumes e verduras. Eu trago também para vocês uma dica muito interessante. Quando eu compro couve, o que eu faço? Eu geralmente lavo, higienizo, como a gente já falou para vocês, a importância de lavar e higienizar, né, frutas e tudo aquilo que a gente come cru. Aí eu tiro a parte da folha e eu separo o talo. Aí eu pego aquele talo, eu pico bem picadinho e guardo em saquinhos ou potinhos e congelo na minha geladeira. Aí quando eu vou fazer feijão, eu coloco aqueles talos no feijão. Quando eu faço uma carne moída, um franguinho ensopado, eu coloco os talos picadinhos naquela carne ensopada.
Assim, o que que significa? A gente está usando o alimento na sua forma integral. Eu vou usar a folha de couve para comer uma salada, para fazer a couve refogada, e eu também vou usar o talo da couve para colocar numa carne ensopada, para colocar no meu feijão. Então, isso que é o aproveitamento integral dos alimentos. É aquele abacaxi que você pegou para comer e você lavou bem a casca e congelou a casca para depois fazer suco da casca do abacaxi. É aquela cenoura que você lavou bem e que você foi fazer ela, você cozinhou a cenoura com casca e tudo. Isso é o aproveitamento integral dos alimentos. Por que que é tão importante? Porque aquela casca que geralmente a gente joga fora, o talo, eles também têm nutrientes, eles também têm vitaminas e minerais, têm fibras, que a gente já falou bastante da importância das fibras. Então é muito interessante que a gente não jogue fora, porque aquilo ali também é alimento. Então fica aí uma dica para vocês usarem o alimento como um todo. Vamos para a próxima parte. Dicas e sugestões, ainda falando sobre a alimentação saudável e acessível. A gente tem como direcionamento um livro chamado Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse livro, que é o nosso guia alimentar, que foi o SUS que fez, né, o nosso sistema de saúde, ele é um guia, ou seja, ele nos guia para ter uma alimentação acessível, barata, e ele traz várias dicas também para a gente poder fazer melhor as nossas escolhas quando a gente for no mercado, quando a gente for na feira, quando a gente for no hortifruti, para a gente poder fazer boas escolhas, escolhas saudáveis de alimentação. Porque aqui não somente falando de obesidade, né, pessoal, mas a gente já falou de hipertensão, a gente já falou de diabetes, mas em todos os temas que a gente trabalhou, a gente falou da importância de ter uma alimentação saudável, independente se você tem uma doença ou não, né? A alimentação saudável para os idosos, para o adolescente, para a criança, é a gente falar de alimentação saudável com os nossos vizinhos. Então, a importância da alimentação saudável como um todo. Então, esse guia alimentar para a população brasileira, ele traz uma classificação dos alimentos para a gente poder entender melhor como os alimentos são e poder fazer escolhas mais saudáveis. Eu vou ler agora a classificação e a nossa amiga Tayla vai trazer uma dinâmica para a gente entender melhor. Então, não fiquem preocupados se vocês não entenderem isso que eu vou explicar para vocês agora. Então, vamos lá. Começando a classificação, nós temos os alimentos in natura, ou seja, os mais naturais possíveis. São aqueles que são tirados diretamente da planta ou do animal para o consumo, sem que eles tenham sofrido nenhuma alteração, nenhum processamento. Ou seja, as frutas, as carnes. Então, são os alimentos na sua forma mais natural. Aí depois vem os alimentos minimamente processados. Ou seja, são os alimentos que sofreram um pequeno processo seja de refino, seja de algum processo, mas que não envolvam substâncias ao alimento, não foram adicionadas substâncias. Ele geralmente ou só foi limpo, ou só foi moído, ou só foi pasteurizado. Então, como exemplo desses alimentos, nós temos o arroz, o feijão, eles já vêm embalados, eles já foram escolhidos, eles foram lavados, eles já vêm ensacados, geralmente é a farinha, geralmente é o açúcar, né? Então, esses alimentos, eles passaram por um processo mínimo. Aí depois vem os alimentos processados. Vocês estão vendo que a gente está crescendo na questão do processo dos alimentos. Os alimentos processados são aqueles que foram fabricados pela indústria e que tiveram adição de sal, açúcar ou outro produto que o torne mais durável. Ou seja, todos os alimentos que são enlatados, eles duram mais do que os alimentos in natura, porque eles sofreram um processamento pela indústria. Eles foram adicionados de sal ou de açúcar. Por exemplo, um palmito, uma lata de palmito, né? Um vidro de palmito. Aquele palmito foi adicionado de sal, ele foi adicionado de algum acidulante para ele poder durar mais.
A lata de sardinha, a lata de atum, esses são alimentos processados, ou seja, sofreram um processamento maior pela indústria. Aí, na última categoria, nós temos os alimentos ultraprocessados, ou seja, aqueles que foram processados demais, que foram adicionados de muitas coisas. Geralmente, esses alimentos ultraprocessados têm uma lista de ingredientes enorme. Então, são alimentos que as formulações industriais têm pouco ou nenhum alimento inteiro. Geralmente são misturas de várias coisas, de várias químicas, que geralmente a gente nem sabe o que tem ali naquela mistura e geralmente sempre tem algum aditivo de alguma coisa. Então, qual é a dica que o Guia Alimentar para a População Brasileira traz para a gente? A gente precisa priorizar a ingestão de alimentos in natura, ou seja, os mais naturais possíveis, e os minimamente processados, e diminuir o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Se vocês forem lembrar daquela aula passada que a gente deu várias dicas de cardápio, mostramos pratos. Geralmente, a alimentação mais saudável, ela é mais composta de alimentos in natura e minimamente processados. Ou seja, um prato com arroz, com feijão, com salada e com a carne, ele é todo composto por alimentos in natura e minimamente processados. Então, a gente tem que buscar ter uma alimentação que tenha mais esse tipo de alimento do que os ultraprocessados e os processados. Agora, a nossa amiga Tayla vai trazer uma dinâmica para a gente muito interessante, que eu vou passar aqui para vocês, para ela explicar para vocês e vocês entenderem melhor essa classificação. Então, como a gente conversou, tem os alimentos in natura, os minimamente processados, o processado e o ultraprocessado. E aí, o que o guia, né, como a Manu já explicou, fala pra gente? Que alimento in natura e o minimamente processado tem que ser a base da nossa alimentação. Por isso, esses alimentos, vocês vão ver que tá em cor como se fosse um sinal. Em verde, né, o que geralmente está liberado pra gente comer. Em amarelo, aqueles alimentos que a gente tem que ter atenção. E em vermelho, aqueles alimentos que a gente deve evitar. Então, para mostrar para vocês, para entenderem, é assim, por exemplo, o milho. O milho, ele está in natura, porque é como a gente encontra ele na natureza. A gente consegue olhar e ver que aquilo ali realmente é um milho. Aí a gente tem, por exemplo, o fubá ou a milharina, qualquer um deles, eles são um milho, né, que foi moído. Então, a gente sabe que ele passa por um processo de secagem e foi moído, mas ainda quando a gente lê o rótulo, tá só o milho, né? E ali vai estar ele moído. Então, esse alimento, ele ainda é minimamente processado e in natura. Aí depois a gente passa para os que a gente tem que ter atenção, que é o alimento processado. Por quê? Como a Manu explicou, o alimento processado, ele vai ter adição de sal, de açúcar, de óleo e de acidulantes ou algumas outras coisas para que aquele alimento dure mais. Então, geralmente, quando a gente olha, né, a validade desses alimentos, eles têm uma validade bem grande. Só que o que acontece? A gente sabe que esse sal, esse açúcar é para conservar o alimento, que ele vai durar muito mais. E qual é o problema, né? Porque a gente tem que ficar atento, porque isso acaba, né, trazendo uma quantidade maior de sal, açúcar, óleo para nossa alimentação, que a gente tem que estar atento, porque a gente olha o milho em lata, o milho só foi tirado da espiga. Mas não é só isso, tem ali uma adição de sal, de açúcar, por isso a gente tem que ficar atento. Aí a gente vai para o alimento ultraprocessado. Quando a gente chega nesse alimento ultraprocessado, no próximo slide já vocês vão ver, geralmente tem uma lista de ingredientes enormes, né? Geralmente são mais de 5 ingredientes que tem, e uns nomes que a gente geralmente não sabe o que são, não reconhece para que serve. Então a gente tem esses salgadinhos de milho, todos eles, né, que a gente chama às vezes também de salgadinho de isopor. Todos esses, eles são feitos de milho, quando a gente olha, ele tem o milho, mas eles têm um montão de coisas para além disso. E também esses cereais infantis, né, que a gente usa para fazer mingau, para dar para criança, a gente tem que ficar atento, porque esses alimentos, eles também são ultraprocessados. Então, quando a gente vai olhar o rótulo, a gente vê lá, tem a farinha de milho, mas tem um tantão de coisa. Vou mostrar para vocês. Manu, passa, por favor. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar de olho no rótulo. Por quê? É no rótulo, né? Naquelas letrinhas miúdas, que às vezes é difícil de enxergar. Então, sempre importante, né? Tá com uma lupa, tá com óculos no mercado, para a gente ler qual é o que tem ali. Então, por exemplo, como eu dei o exemplo do fubá.
o que tem no fubá quando a gente lê o rótulo? Farinha de milho. Então, é ok, a gente sabe que o milho só foi moído, né? Secou, foi moído e ainda ali é o minimamente processado. Quando a gente passa para o milho em lata, a gente vê que tem o milho verde em grãos, a água e o sal. Então, aqui, quando a gente lê o sal, a gente consegue identificar que ali foi adicionado sal, então ele é processado. Tem alguma... Então, esse sal, né, a gente tem que ficar atento, porque, por exemplo, quem é hipertenso vai precisar ter atenção a esses alimentos e evitar consumir, porque pode ser uma adição maior, né, de sal nesse alimento que pode fazer aí a pressão daquela subidinha. Aí agora, quando a gente chega naquele salgadinho de milho, né, salgadinho de isopor, essas coisas, a gente vê, ó, farinha de milho enriquecida, aí vem óleo vegetal, aí óleo misto, aí aqui, ó, começa o que a gente não conhece. Então, o que tem nesse salgadinho de milho? Condimento preparado sabor queijo. O que tem nesse condimento? Sal, maltodestrina, cloreto de potássio, leite em pó integral, cebola, aromatizante, realçador de sabor. E esse realçador de sabor, ele chama glutamato monossódico. E é muito importante a gente ter atenção para todos os alimentos, quando a gente lê o rótulo, que tem esse nomezinho chamado glutamato monossódico. O que esse glutamato monossódico faz? Ele dá um sabor que, quando a gente põe um alimento na boca, aquele alimento parece assim uma coisa muito gostosa. Esse glutamato monossódico, ele vicia o nosso paladar. Quando a gente come muito dele, o nosso paladar, né, a gente não percebe, mas o nosso paladar vai ficando viciado. E aí a gente vai tender a aceitar mais esses alimentos ultraprocessados e que tem glutamato, porque o nosso paladar está ficando viciado, e vai tender a aceitar menos as frutas, né, os legumes. Então, é muito importante a gente ler o rótulo e evitar os alimentos que têm glutamato monossódico. Então, a gente vê aqui, ó, que a lista de ingredientes deles é enorme. Tem tem mais de 10 ingredientes aqui. Então, por isso é importante. E aí, ali no cereal infantil, por exemplo, a gente até falou, acho que foi a dona Conceição que falou que gostava de fazer o Neston, né? Então, a gente tem que ficar atento e é aquilo que eu falei. Tem coisa que a gente não vai excluir totalmente da nossa alimentação, mas a gente vai maneirar e evitar dentro do possível ver como é que a gente insere. Então, por exemplo, esse daqui, ele tem a farinha de milho, aí vem açúcar, vem cálcio, aí adicionam algumas vitaminas, ferro, né? Que muitas vezes a gente olha assim e vem essa lista logo em seguida do primeiro ingrediente, a gente fala assim, pô, esse alimento deve ser muito saudável, tá adicionando vitamina C, tá adicionando ferro, tá adicionando vitamina E, mas a gente tem que ler também o que vem depois. Então, depois disso, é adicionado regulador de acidez, aromatizante, porque é isso, né? A gente, quando a gente come o alimento, a gente come também, o cheiro, ele é muito importante para a gente sentir o sabor do alimento. Então, o cheiro agradável faz a gente ter vontade de comer aquele alimento. Então, muitas vezes, né, a gente lê aromatizante nesses alimentos justamente para a gente sentir esse cheiro e ter vontade de comer esses alimentos. Então, é muito importante a gente reparar também nessa questão do aromatizante. Pode passar, por favor. E uma questão muito interessante também, gente, para a gente lembrar, toda a lista de ingredientes, todo produto que a gente for ver no mercado, essa lista de ingredientes, ela está em ordem decrescente, ou seja, os primeiros ingredientes são os que estão em maior quantidade e os últimos são os que estão em menor quantidade. Se a gente vê essa mistura para mingau, né, que a Tayla acabou de falar, o segundo ingrediente é o açúcar. Ou seja, depois da farinha de milho, o que mais tem ali naquela lata é açúcar. Será que é uma opção interessante para a gente? Fica aí a dúvida, né, para a gente pensar quando a gente for escolher. Aí agora a gente tem um exemplo da fruta, né? Então a gente está vendo o abacaxi, que é in natura, que é como a gente encontra ele na natureza ali em verde. Então a gente é aquilo, comer à vontade dentro do que é pra gente, né? Individualizando, que não é, por exemplo, um diabético não vai comer uma fruta metade de um abacaxi, é à vontade dentro da porção. É à vontade no sentido de você saber que tipo de alimento pode estar sendo
o principal da sua alimentação, não é a vontade de poder comer muito. E aí depois vem o alimento processado. Então, abacaxi em calda, que aí ele está adicionado de açúcar e às vezes de acidulante, justamente para conservar esse alimento. E ele também tem um sabor agradável, né? Ele muda um pouco o sabor do abacaxi e passa a ter um saborzinho diferente. Então, também tem essa questão. E alimento ultraprocessado. O que a gente tem de ultraprocessado? Suco em pó. Quando a gente vai ler esse suco em pó, a gente vê que, na verdade, ele está bem longe de ter suco. Então, é uma parte da fruta que foi desidratada, mas, assim, muitas vezes muito pouco, o mínimo, assim, de fruta mesmo, e com uma lista muito grande de ingredientes, geralmente com muito açúcar. E aí a gente também tem o néctar de caixa. Quando a gente vai ler, tem vários nomes. Às vezes vem como néctar, tem que olhar se vem como suco, tem alguns nomes. E aí a gente tem que ver a lista de ingredientes. Então, para a gente identificar o que é o processado, o que é ultraprocessado, a gente tem que ter sempre a lista de ingredientes. Então, ó, a gente tem 2 abacaxis em lata, um vem com rodelas de abacaxi, água e açúcar. Então, vamos lá. As pessoas em geral, quando a gente está atento à obesidade, quando a gente está atento à diabetes, no geral, na nossa alimentação, então a gente tem que ter atenção que aí está sendo adicionado o açúcar, e aí esse açúcar está a mais ali, né? Então, por exemplo, vai consumir o abacaxi em calda, a gente vai evitar principalmente aquela calda, que a gente sabe que está muito açucarada. E tem o outro, por exemplo, que é adicionado além do abacaxi, a água e o açúcar, tem um acidulante que ajuda a conservar. Aí o que eu falei daquele suquinho em pó? Então, olha qual é o primeiro ingrediente desse suco em pó. Açúcar. Então, imaginem, açúcar é o ingrediente que está mais presente ali. Então, mais do que ter alguma polpa, a polpa desidratada de abacaxi é o terceiro elemento. Então, assim, e esse maltodextrina também é um tipo de açúcar. Então, a gente tem que ficar atento a esses nomes. Então, a gente vê que os 2 primeiros ingredientes e o que tem mais nesse suco em pó são açúcar. Então, será que esse alimento realmente é saudável quando a gente olha esse suco de pozinho? A gente tem que estar muito atento. E uma lista de ingredientes enorme. A mesma coisa quando a gente vê esses sucos de caixinha. Seja esses grandes, né, que a gente compra de 1 litro, ou às vezes aquele suco de caixinha que vem com uma carinha, que é feito para criança. A gente tem que estar muito atento que muitas vezes esses também não são realmente o suco. O que a gente tem que priorizar, então, quando a gente for tomar suco? Suco da fruta. Então, ó, por exemplo, esse primeiro ingrediente é água, depois açúcar, depois que vem o suco concentrado de abacaxi. Aí, além disso, tem o suco concentrado de maçã, que muitas vezes, para eles não adicionarem mais açúcar nessas formulações e também para dar uma consistência, né, naquele líquido, não ficar tão líquido, eles colocam esse concentrado de maçã. Então, quando vocês forem ver esses néctares, esses sucos de caixinha, vocês vão ver que muitas vezes eles são adicionados desse suco de maçã, que é para dar esse sabor doce e também para melhorar a consistência. E aí vem vitamina C, manganês, que é um mineral, e aí depois vem, ó, regulador de acidez, estabilizante, aroma. Então, a gente tem que estar sempre ligado nisso. Aí agora eu acho que seu Jaime não está aqui hoje, mas se eu não me engano foi ele que falou da sardinha. Então a sardinha que a gente compra fresca, né, na peixaria, no mercado, na feira também vende, mas é importante a gente estar atento como é que aquele peixe na feira está sendo armazenado, porque às vezes fica exposto ao sol, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então essa é a sardinha que a gente, né, pode comer limpa e tudo mais. Aí a gente aqui tem sardinha em lata. E aí, novamente, a gente tem que ficar atento ao rótulo. Então, ali tem uma sardinha em lata com óleo e uma sardinha em lata com molho de tomate. Pode passar, por favor, Manu. E aí, quando a gente fala, né, que é importante a gente olhar o rótulo, é porque, olha só, a sardinha ali com óleo, ela é um alimento processado, ou seja, ela foi adicionado de algo para conservar, que no caso aqui vai ter, então, os ingredientes é a sardinha, né, como a gente esperava, o primeiro alimento, que tem que ter mais, a água, que é do próprio suco da sardinha, o óleo vegetal
E o sal, o óleo vegetal e o sal vão ajudar a conservar essa sardinha. Então, a gente olha que esse alimento processado, o primeiro ingrediente é realmente, né, é aquele que vem descrito no rótulo, é a sardinha, e ele só tem 4 ingredientes. E um deles é óleo, o outro é sal. Então, novamente, a gente tem que ter atenção a esse sal, né, que está a mais ali, mas ele só tem esses 4 ingredientes. Já quando a gente olha a sardinha com molho de tomate, olha como a lista de ingredientes cresce. Ela deixa de ser processada e vai ser ultraprocessada, porque além do sal e do óleo, ela vai ter espessante, acidulante, emulsificante, aromatizante. Ali, ó, ainda tem a polpa de tomate, né? Tem a adição de açúcar aqui ainda. Então, tá vendo como o alimento, a gente já falou disso, como às vezes o açúcar se esconde nos alimentos? Então, a gente tem que estar sempre atento ao rótulo. Então, a gente tem uma sardinha em óleo que é processado e que a gente tem que ficar atento, né? Mas pode estar na nossa alimentação. E tem a ultraprocessada, que é aquela com molho de tomate, que a gente já tem que evitar. Pode passar, por favor. E aqui a gente chega nas carnes, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que... O in natura é a carne bovina que a gente compra, né? Normal. Carne de porco, né? A suína. O peru, o frango. Tudo isso é o que a gente deve estar na nossa alimentação, que é como a gente compra, vai preparar, sabe quais os ingredientes que a gente está preparando e tudo mais. E o ultraprocessado a gente tem hambúrguer. Aqui está o exemplo do hambúrguer bovino, mas pode ser o hambúrguer de frango também. Então, é esse hambúrguer industrializado. A gente pode preparar o nosso hambúrguer em casa. Então, quando a gente vai fazer a escolha, tô com vontade de comer um hambúrguer. Em vez de comer esse hambúrguer industrializado, preparam em casa. Esses nuggets também são ultraprocessados. A linguiça, a salsicha, tudo isso é ultraprocessado. Vou mostrar para vocês quais são os ingredientes. Então, por exemplo, olha como a lista de todos esses alimentos, elas são enormes. A gente não vê só 4 ou 5 ingredientes, tem muita coisa. Então, por exemplo, o hambúrguer. Primeiro vem carne bovina, depois vem gordura de frango. Vê que não é frango, é gordura de frango. Então, a gente já está aí em desequilíbrio, né? Um alimento que tem muita gordura. O segundo ingrediente. Aí vem proteína de soja, sal, cebola. Aí vem o açúcar. Olha só, o hambúrguer, ele tem açúcar. Então, né, sempre importante a gente estar atento. A maltodextrina, mostarda, pimenta. Aí vem, ó, regulador de acidez. E um monte de nome que a gente conhece. Estabilizante tripolifosfato, antioxidante eritorbato de sódio. Então, um monte de nome que a gente não conhece. No nugget vai ter peito de frango, farinha de trigo, água, aí vem, ó, gordura vegetal, farinha de arroz, proteína de soja, e depois começa destrose, destrina, aromatizante, tudo isso. A linguiça, então, ela vai ter a carne suína, aí primeiro são os condimentos. Então, vem carne suína, alho, pimenta, água, aí vem aqui, né, sal, açúcar, aí vem o coentro e a noz moscada, e depois começa. Regulador de acidez, estabilizante. Aqui, a linguiça ela tem glutamato monossódico, então por isso que muitas vezes a gente come a linguiça e acha maravilhoso, muito gostoso, porque ela tem o glutamato monossódico que vicia nosso paladar. Aí depois a salsicha, por exemplo, ela é carne mecanicamente separada de ave, então tem mais de uma ave ali. Então ali tem o frango ou galinha, né? Pode ter tanto frango com a galinha, ou frango ou galinha. E ainda tem o peru. Na salsicha também tem a carne suína. Aí vem, ó, gordura suína. Vai ter miúdo suíno. Aí aqui de novo, ó, sal, amido, açúcar. Aí alguns condimentos. Aí vem regulador de acidez, estabilizante, aromatizante. De novo, glutamato monossódico. Então, o que a gente quer que vocês tirem daqui? Qual a nossa intenção? Então, eu vou mostrar para vocês que a gente tem que ter muita atenção sempre ao rótulo. Então, melhor ainda se não tiver rótulo. Se não tiver rótulo, sendo alimento in natura. Então, quando a gente pega o chuchu, o abacaxi, a gente consegue olhar e ver que aquele alimento é ele, não precisa de rótulo, né? A gente não tem nada adicionado ali, é só aquele alimento.
Então a gente vai dar preferência para ele.